Estamos de volta com Impressões, hoje um programa especial e temático voltado para a discussão da cultura do estupro, a culpabilização da vítima e também feminismo e patriarcado. Nós estamos recebendo Carmen Silva, que é socióloga, também é educadora do Instituto Feminista para a Democracia, SOS Corpo, de Pernambuco, que está na Paraíba para participar de um evento, ministrar um curso para as mulheres trabalhadoras rurais ligadas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba. E a pergunta que eu deixei do bloco passado, Carmen, é se há diferenças nessa problemática toda em relação às mulheres da cidade e às mulheres do campo. Olha, eu sou uma mulher da cidade, né? Eu moro na cidade do Recife e o movimento feminista de Recife é um movimento bem atuante e bem forte, que tem mulheres dos vários bairros, das várias categorias profissionais de Recife. Mas eu aqui na Paraíba, eu vim para ministrar um curso, como você falou, para as mulheres da FETAG, as mulheres trabalhadoras rurais. E com elas eu discuti vários elementos desse sistema de dominação que é o patriarcado e de como a luta feminista é uma luta para enfrentar esse sistema. E elas me trouxeram muitas informações interessantes em várias áreas que são, na verdade, colunas que sustentam esse sistema. E como é diferente na vida rural e na vida urbana. Vou te dar um exemplo. Aquilo que a gente estava falando sobre a violência. Em relação à violência, ela ocorre tanto na cidade como no campo, obviamente. Entretanto, na cidade, principalmente nas capitais, você tem as delegacias das mulheres, tem os centros de referência. De alguma forma, você tem uma estrutura pública que acolhe, ainda que não seja suficiente, mas ela existe. Na maioria das cidades do interior não existe. E na área rural dessas cidades, aí é que não tem acesso a nada mesmo. Ou seja, para uma mulher na vida rural denunciar uma situação de violência, ela tem que ir numa delegacia comum. Ou seja, a possibilidade dela ser mais maltratada do que numa delegacia de mulheres é muito grande. Então, isso para te ter um exemplo na área da violência. Na área do lazer, uma coisa básica. Para quem mora na vida rural, o lazer das mulheres quase não existe. Na cidade, a gente tem mais acesso. Nas capitais, nas cidades polo, a gente tem mais acesso. Mesmo as mulheres que não têm grandes recursos econômicos têm muito mais possibilidades. Na vida rural, a vida é mais isolada. Então, as mulheres dizem, nesse curso foi bem interessante como elas falaram do lazer como ir à igreja, como almoço em família, que na verdade dá muito mais trabalho do que lazer, como ir a uma festinha, levar seu filho pequeno a uma festa de aniversário de criança, que também dá trabalho porque você tem que cuidar do seu filho pequeno. Ou seja, a grande maioria não tem lazer algum, a não ser assistir televisão, a novela, e no intervalo botar a panela no fogo. Então, a possibilidade de você ampliar seus horizontes, de você se divertir, de você ter um tempo para chamar de seu, de você conseguir ter uma vida mais prazerosa, é também bastante difícil. Se você pegar uma outra área em relação ao trabalho, na vida urbana, também existe a divisão sexual do trabalho, quer dizer, o trabalho de homens ele é mais valorizado, os homens têm melhores salários, têm mais chance, as mulheres têm menos trabalho, se são maioria no trabalho informal. Mas na vida rural, as oportunidades são muito menores, porque a educação é muito menor, a profissionalização é muito menor, e as mulheres trabalham na roça, trabalham de beneficiamento da produção da roça, ou trabalham no serviço público, na prefeitura, para aquelas que tiveram acesso à educação. Ou no pequeno comércio da cidade, que não absorve a todas. Então, a possibilidade de desenvolvimento profissional para você ter uma autonomia econômico-financeira é muito menor na área rural. Quer dizer, são vários os exemplos que, apesar das lutas das mulheres rurais ser muito grande, elas terem um forte movimento organizado a nível nacional, né, que é a Marcha das Margaridas, mas, ainda assim, a dificuldade para a vida das mulheres e para o enfrentamento do patriarcado na área rural ainda é pior do que na área urbana. E qual o resultado desse curso, dessa vivência que você veio promover aqui com as mulheres agricultoras da Paraíba? Há perspectiva de mudar essa realidade? Eu vim dar uma etapa de um curso que é mais longo,
que é de responsabilidade da FETAG. Eu vim dar, então, a segunda etapa, né? São várias etapas. Então, eu acredito que, como são mulheres que participam dos sindicatos nos municípios, são mulheres que participam das secretarias de mulheres desse sindicato e elas se organizam a nível estadual e também a nível nacional. A nível nacional, a Confederação de Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, ela promove a organização das mulheres para a ação, que se chama Marcha das Margaridas, né? A Marcha das Margaridas é um movimento que ocorre de 3 em 3 anos, que reúne em Brasília 70 mil mulheres, e a última reuniu 70 mil mulheres, e que essa marcha ela organiza uma pauta de reivindicações para o poder público federal. Na última, que foi 2015, ela apresentou reivindicações tanto ao Poder Executivo como ao Parlamento, em termos de mudanças de legislação. E as mulheres já tiveram várias conquistas, né? Muitas coisas que hoje chegam na área rural, como, por exemplo, as unidades móveis para o enfrentamento à violência, como, por exemplo, o crédito para a produção, que é o Pronaf Mulher, como, por exemplo, assistência técnica especializada para mulheres, o direito da propriedade ficar em seu nome. Então, várias conquistas fazem parte dessa luta das mulheres rurais que se organizam na Marcha das Margaridas. Essa referência a Margaridas tem a ver também com a sindicalista Margarida Alves. Nasceu aqui na Paraíba, né? A Marcha das Margaridas, algumas pessoas tentam desvirtuar dizendo que é uma flor. Não se trata de flores, se trata de luta. A Marcha das Margaridas, o nome é uma homenagem à Margarida Maria Alves, foi uma sindicalista aqui na Paraíba, em Alagoinha. Alagoa Grande, né? Não é Lagoa Grande, Alagoinha em Recife, em Pernambuco. Em Alagoa Grande, que ela foi assassinada porque ela era presidente do sindicato rural e lutava pelos direitos das mulheres e dos homens à terra em um conflito agrário muito forte naquele município. E ela foi assassinada. E aí, quando as mulheres, né, rurais se organizaram a nível nacional e foram fazer a primeira movimentação nacional em Brasília, decidiram fazer uma homenagem à Margarida Maria Alves. E aí colocaram o nome dessa movimentação Marcha das Margaridas, no sentido de somos todas margaridas, somos todas lutadoras pelos nossos direitos. Carmen, nós falamos um bocado sobre essa questão do patriarcado e há um componente, ao longo dos anos, houve um componente econômico muito forte para manter essa estrutura do patriarcado. Essa situação econômica ela vem sendo alterada significativamente. Há muitas mulheres hoje que são responsáveis pelo sustento de suas famílias, quando não, são responsáveis pela divisão bastante equitativa, né, dessa responsabilidade. Mesmo assim, esse sentido de patriarcado ele se mantém. Como é que se explica isso? É porque ele não é uma estrutura só econômica. A economia, de fato, dá uma força grande para a manutenção do patriarcado, porque se nós mulheres não tivermos economia, não tivermos autonomia financeira, a gente tem uma tendência a se tornar mais dependente, né? Até por necessidade. Mas não é só uma estrutura econômica. Ela é também uma estrutura cultural e uma estrutura política. O patriarcado ele existe como um sistema e a economia é parte desse sistema, mas a política e a cultura também são partes significativas. Um exemplo bem forte que demonstra isso é você pensar que no Congresso Nacional tem apenas menos de 10% de parlamentares mulheres, quando nós somos 52% da população. Então, esse exemplo demonstra que a estrutura política do patriarcado também é muito forte. Se você pensa também na estrutura cultural, quer dizer, as profissões que são ligadas a cuidado de crianças são todas elas consideradas profissões femininas. Professoras de criança pequena, enfermeiras, e essas profissões são menos pagas, são pagas com salários menores do que as profissões consideradas masculinas. Claro que isso está mudando, isso é uma estrutura em movimento, porque nós estamos lutando para mudar. Mas isso são bases culturais, políticas e econômicas que sustentam esse sistema. Quer dizer, ele não é só no interior das famílias, ele é na sociedade como um todo. Carmen, muita gente não entende, é uma pergunta muito frequente, por que é que
parte das mulheres, parte das mulheres reproduz esse conceito de machismo. Ao invés de defenderem a questão particular das mulheres, elas reproduzem um conceito que é muito próprio dos homens. Por que isso acontece? A gente do movimento feminista sempre reflete muito sobre isso. E isso acontece porque nós mulheres nascemos nesse mesmo mundo que nasceram os homens. Quer dizer, não há uma criação à parte, né? Não estamos em Marte, estamos aqui na Terra. Então nós participamos da mesma economia, da mesma política, da mesma cultura. Nós estamos inseridas no sistema patriarcal. Então, no movimento feminista, a gente não responsabiliza as mulheres por esse pensamento. A gente procura conquistar as mulheres para a causa, né? Conquistar as mulheres a partir do fato da explicação da situação das mulheres. Quando a gente fala do sistema patriarcal, a gente está falando de um inimigo, quer dizer, a gente está falando de algo que nos mantém numa situação de subordinação e exploração. E a gente trabalha com os exemplos no campo da violência, do trabalho, da sexualidade, da política, e a partir desses exemplos a gente consegue expandir os horizontes, né, de todas nós, para que a gente reflita sobre a nossa própria situação. Quando cada uma de nós começa a pensar sobre a diferença que existe e a desigualdade que existe entre a sua vida e a vida do seu irmão, e a vida do seu marido, e a vida do seu chefe, você começa a pensar na causa das mulheres. Você começa a pensar em você mesma, em seus próprios direitos. E aí você se torna aliada das outras mulheres e entra no movimento. Quer dizer, é um processo que é muito lento, mas é muito forte. A gente cresceu muito nos últimos tempos, porque a grande maioria das mulheres começa a perceber que não dá para viver de forma subordinada, que a gente tem direito a ser uma pessoa. E o feminismo é isso, né? Essa ideia radical de que nós mulheres temos direito a ser iguais. Carmen, muito obrigada pela sua presença, por essas informações todas aqui ao Impressões. É um prazer. Bom, Impressões de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana.